Bom dia você que me ouve, do módulo 2. É um prazer estar com vocês. Quem é do módulo um aí, muito bom revê-los. Quem não veio do módulo um, mas está vindo de outros locais, é um prazer também ter vocês aí nessa aula. Essa é a segunda da aula do módulo 2. A primeira aula foi ministrada pela professora Fernanda, e hoje nós vamos dar sequência a esse assunto tão relevante, tão importante para nós e para o tempo que estamos vivendo, quanto o assunto do discipulado. Então, hoje nós vamos começar do capítulo 2, que é a vida no Espírito Santo. A professora Fernanda, na aula passada, ela falou sobre o discipulado, falou sobre o que é ser discípulo de Jesus, o chamado que Jesus nos faz ao discipulado. Ele não apenas nos salva, mas ele nos chama a segui-lo, e que ele estabeleceu uma forma de fazer isso. Hoje, nós vamos ver quais são as ferramentas que ele nos dá para sermos discípulos dele. Então, ele nos chama ao discipulado e hoje nós vamos ver o que ele vai fazer por nós para nos ajudar. Porque, como os irmãos vão ver, nós não somos capazes sozinhos. Então, esse é o capítulo 2, a vida no Espírito Santo. Vamos orar primeiro? Senhor nosso Deus e Pai, entregamos, ó Deus, esta aula ao Senhor. Pedimos a Tua misericórdia e bênção nesse domingo, Senhor Deus, nessa manhã, que o Senhor possa falar conosco, nos ensinar a Tua palavra, nos direcionar, ó Deus, nas verdades do Senhor. O Senhor prometeu nos ensinar toda a verdade. Por isso eu clamo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa ministrar, ó Deus, a Tua palavra nos nossos corações, que possamos terminar essa aula mais desejosos de sermos como Jesus, de sermos cheios do Espírito Santo, de obedecermos o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre a vida no Espírito Santo. Vou começar aqui com o texto, 1 Pedro 1, 14 a 16, acompanha comigo. Olha só o que eu vou retomar, né? Um pouco do que a Fernanda falou e vou continuar a partir daí. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Está falando que agora que nós nascemos de novo, agora que nós somos filhos da obediência, não se amolde, não continue nos pecados que você tinha antes de você se converter. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, quem nos chamou? Espírito Santo, Deus. Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, Deus está dizendo, segundo é santo aquele que vos chamou, sede santos assim também. Então, ele está querendo mostrar que Deus não apenas nos chama, não apenas nos converte, não apenas nos transforma. Ele quer agora que partilhemos da sua santidade. Ele quer que a gente seja tão santo e puro como ele nos criou para ser. E qual é a imagem que nós temos? É ele mesmo. Então o texto fala, sede santos porque eu sou santo. Isso desde o Antigo Testamento de Deus já vem falando. Ele não se relaciona com o pecado, ele não aceita o pecado, ele odeia o pecado. Por isso ele vem e morre para nos tirar do pecado. Ele não vai aceitar ter relacionamento com o pecado. Então, quanto mais santos nós formos, mais relacionamento e intimidade nós vamos ter com Deus. E como o objetivo de Deus já que Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos, é ter um relacionamento de intimidade, Ele quer que sejamos santos. E aí ele fala, em todo o vosso procedimento. Então não é ser santo em alguma área da vida, ser santos na hora de dizimar, ser santos na hora de comer. Não, é em todo o vosso procedimento. A questão é, nós conseguimos ser santos em todo o procedimento? Nenhum de nós consegue. A palavra diz que todos pecaram. Ou seja, ninguém jamais conseguiu ser santo em tudo que faz. 100% do tempo, em todas as horas, em todos os pensamentos. Isso nos leva a um desespero, porque Deus quer que sejamos santos. Em tudo, 100%. E nós não conseguimos. Então, o que ele faz? Qual é a ajuda que o Senhor nos dá? Aí entra o próximo texto, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, ou seja, ponham em prática
aquilo que Deus fez pela vida de vocês. Ele salvou vocês? Sim. Agora vivam essa salvação. Obedeçam a Deus. Transformem a sua vida com temor e tremor. Então aqui volta o que a Fernanda falou sobre graça barata e graça preciosa. Temor e tremor. Nós vamos procurar obedecer a Deus agora, tremendo diante dele, temendo pecar. Nós temos que ter mais medo de pecar do que de qualquer outra coisa na nossa vida. Nós temos que ter nojo do pecado, repulsa do pecado. Isso é o chamado de Deus. Pois é, o texto continua, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ora, primeiro ele começa dizendo que a gente tem que pôr em prática a nossa salvação, que é o texto concorda com o texto anterior, sede santos. Depois ele fala, é Deus quem efetua em vocês tanto essa vontade quanto a capacidade de conduzir ela. Tanto o querer fazer, quanto o querer ser santo, quanto o realizar ser santo. Então Deus vai colocar, o que esse texto está falando é maravilhoso, porque ele está querendo dizer que Deus ele vai se responsabilizar por colocar em nós esse desejo de sermos santos e por nos fazer chegar até lá. Porque antes nós nem tínhamos desejo de ser santo. Pelo contrário, a gente não queria Deus. Ele que nos chamou, nos convenceu. Agora ele nos deu o desejo de sermos santos. Só que a gente ainda não consegue. Então ele vai nos ajudar a realizar isso ainda. Essa promessa é fundamental para a gente conseguir viver o Sermão do Monte, para a gente conseguir agradar a Deus, para a gente conseguir cumprir não só o Sermão do Monte, mas toda a Bíblia. A gente vai ver, conforme a gente vai passar na aula, que é impossível viver o cristianismo na essência, ser obediente a Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. Não dá. Para a gente entender de uma forma mais visual como é que isso pode acontecer, imagine, lembrem da adoção. Lá no módulo 1 a gente estudou sobre a adoção, que Deus não apenas nos salva, mas Ele nos adota como seus filhos, e que nós nascemos de novo agora filhos dele. Só que assim como uma criança que foi adotada, ela tem uma série de costumes, ela tem uma série de formas de viver, de comer, de dormir, de falar, que os pais que adotaram ela não têm. Os pais que adotaram ela têm um procedimento, eles acordam num certo horário, eles não aceitam algum certo tipo de brincadeira, eles já gostam de outro tipo de brincadeira, eles têm costume de visitar alguém. Já aquela criança não tem costume de visitar ninguém, ou às vezes ela gosta de brincadeiras que os pais não gostam, ela quer dormir no horário que os pais não concordam. Então, ao longo dos anos, essa criança que não tinha nada a ver com os pais, começa a conviver com os pais, começa a desejar obedecer esses pais e vai se moldando. Até um certo ponto, seja a cultura daquela família, todo mundo faz daquele jeito. Porque todo mundo acostumou assim. Às vezes num lar, os pais, a criança acostuma acordar e já ir para a escola. Já os pais gostam de acordar um pouco mais cedo, tomar café na mesa. A criança, no primeiro momento, vai ficar estressada, não vai gostar, vai achar chato. Depois de um tempo, ela começa a se acostumar e ela começa a gostar daquilo. Nós vamos ver que é isso que o Espírito Santo vai fazer em nós. Olha só essas fotos. Olha como esse pai se parece com esse filho. Tal pai, tal filho. Olha essa menininha se parecendo com a mãe dela. Olha esse pai dormindo igualzinho a boca do filho. Quem ensinou esse bebê a dormir assim? Ninguém. Quem falou pra ele que ele tinha que dormir desse jeito? E esse aqui dormindo igual essa menininha, dormindo igual o pai, com o mesmo cotovelo pra cima. Quem disse pra ela que tinha que dormir desse jeito? Foi ela que se forçou? Ou tem algo dentro dela, que é uma cópia do pai dela, que faz ela dormir assim? E esse aqui dormindo com a perna pra cima, igual o pai? Quem ensinou? Isso já não nasceu com eles? Outros até às vezes não nasceram, mas de tanto ver o pai imitou, como esse, por exemplo. Não sei se ele coloca o braço para cima assim sempre, mas ele provavelmente ele viu o pai fazendo. Esse aqui, cruzando os braços para trás. Então, meus irmãos, o Espírito Santo ele é esse DNA que está dentro de nós e que vai nos fazer a imitar Deus. Sem o Espírito Santo dentro de nós, a gente não tem esse DNA. A gente não consegue obedecer a Deus da forma como Ele quer. Mas quando Ele habita dentro de nós, Ele faz essas duas coisas. A gente imitar a Deus e a gente observar Jesus e ter capacidade para obedecer. Então Ele vai gerar Jesus dentro de nós. Ele vai nos dar essa capacidade de fazer igual esse menininho aí. Ó. Ver como é que Deus anda e andar nos mesmos passos.
Esse vai ser o objetivo do Espírito Santo na vida do discípulo. Então a obra do Espírito Santo é moldar Jesus Cristo em nós. Antes ele nos salvou. Antes ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que é bom que o Espírito viesse. E o Espírito Santo ele vai transformar cada um de nós no caráter de Cristo. Ele morando dentro de nós, ele vai entrar dentro do nosso coração, ele vai ver, isso aqui não é bom, isso aqui está errado, isso aqui deve ser assim, e ele vai moldando Jesus dentro de nós, como uma criança adotada vai sendo moldada dentro do lar que ela está, entendeu? Então ele transforma a nossa forma de pensar, ele transforma o nosso caráter, ele nos dá sabedoria, consolo, força, coragem, ele usa a palavra, ele usa a comunhão, ele usa a oração e muitos outros meios para poder promover o caráter de Jesus dentro de nós. Se você tinha medo, agora você vai ter coragem, não porque misteriosamente essa coragem apareceu dentro de você, mas porque o Espírito Santo ele colocou isso ao longo dos anos. Alguns dons ele vai dar igual o DNA. Alguns dons, algumas capacidades, no momento da conversão você vai receber. Mas a maioria, o caráter, ele vai frutificando, moldando, semeando ao longo de toda a sua vida. E ele vai usar a palavra dele, ele vai usar a exortação dos irmãos, ele vai usar o tempo que você investe em oração, ele vai usar as canções, ele vai usar os meios de graça, ele vai usar tudo que ele tiver à disposição para poder te levar a se parecer com Cristo. Então, essa é a ação que o Espírito Santo tem dentro de nós. A isso nós chamamos de santificação, como já foi dito. E, tá bom, a gente percebeu que é Deus quem opera tudo isso em nós. Mas qual é a nossa parcela? Ele nos manda sermos santos, mas ele também promete colocar dentro de nós o querer e o realizar. Então eu posso deixar de qualquer jeito? Ele vai gerar dentro de mim? Eu posso apenas orar e falar, Senhor, me faz ser santo e acabou? Eu não preciso fazer nenhum tipo de esforço, nada, e ele automaticamente vai produzir Jesus dentro de mim, sem eu ter que fazer nenhum esforço. É lógico que não. Nós, a nossa parcela de responsabilidade é tomar a decisão de sermos santos. É manifestar o desejo de sermos santos. É buscar a obediência. É ver na palavra, por exemplo, não minta e falar, eu sou mentiroso, mas de hoje em diante eu vou parar de mentir. Você faz aquele esforço. A Bíblia chama isso de um sacrifício vivo, que é a obediência que você faz. Romanos 12, 12 fala sobre isso. Você fala, não vou mais. Só que o mero esforço não consegue. Você vai ver que você vai fazer o esforço, vai conseguir ficar um dia, no segundo você já vai começar a pecar. E aí você vai chegar para Deus e falar, Pai, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Nessa hora é que o Espírito Santo vem e te ajuda. Então o Espírito Santo te convence a ser santo. Você fala, eu vou ser santo. E aí você tenta. E aí você não consegue. Aí você vai para ele e fala, Senhor, eu não consigo. Aí ele vem e fala, consegue sim. Eu vou te dar força, eu vou te ajudar, eu vou te moldar. Não desiste, vai lá. Então vocês percebem que é uma ação conjunta, é uma cooperação. Eu costumo dizer que é como uma semeadura. Nós, quando a gente decide ser santo em obediência ao que Deus mandou, nós estamos semeando. Tá bom, mas apenas a semeadura garante o crescimento? Não. Você pode gastar 1000 anos da sua vida arando a terra e semeando a semente, se não chover, não vai crescer. Agora, a chuva é Deus. Agora, e se chover num solo que você não semeou, vai crescer? Não. É igual ao trabalho. É Deus que nos dá a nossa provisão. Mas nós trabalhamos. Se você não trabalhar nada e ficar no sofá assistindo televisão pedindo a Deus alimento, Ele vai te dar? Não. Porque é Ele que dá a chuva. Mas se você também não falar que você não precisa de Deus e você for trabalhar sozinho, você vai ver que você não vai conseguir. Porque é Deus que dá o crescimento. Você semeia, mas é Ele que faz a chuva descer. Então você vai decidir ser santo. Você vai decidir agradar a Deus. Mas é o Espírito Santo que vai vir dentro de você e vai te dar toda a capacidade que você precisa para você seguir a Deus. Não sei se ficou claro esse conceito é super importante, porque como a gente vai ver daqui para frente,
O Sermão do Monte, né, no capítulo 3, vai mostrar um caráter de Jesus que é dificílimo de seguir. E vai ser muito comum a gente passar ao longo dessas aulas e você ouvir essa aula e você falar: "Eu não consigo, isso aqui é muito elevado, não dá para me viver". Nessa hora, é a hora de você chegar e orar e falar: "Senhor, eu quero ser santo, mas eu não consigo. Me ajuda, me ajuda a viver, me ajuda a obedecer". Pega um texto da palavra, por exemplo, você tem dificuldade, você peca muito em ira, pessoas falam alguma coisa, você já não consegue, rebate, abre um texto da palavra. Abre, por exemplo, lá em 1 Pedro 2, que fala quando Jesus era ofendido, ele não revidava. Ora aquilo e fala: "Espírito Santo, me ajuda a viver isso". E você vai ver que o Senhor vai te ajudar, que o Senhor vai te dar a força que você precisa. Vai demorar, a santificação é toda a vida, muitos anos, mas você vai perceber que ano após ano, você vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor. E quais são as ferramentas? A gente falou que ele usa a Bíblia, ele usa a oração, ele usa a comunhão com os irmãos. E dentro da palavra de Deus existe uma série de instruções maravilhosas para nos mostrar quem é Jesus, porque o objetivo do Espírito Santo é gerar Jesus em nós. O Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, é meio que um resumo do caráter de Cristo. São, é como se Jesus chegasse e fizesse um compilado bem resumido daquilo que ele pensa sobre tudo. Ora, então esse é se a gente pegar para estudar esse compilado, esse resumo, é uma forma maravilhosa da gente se comparar com Cristo e a gente ver se a gente está seguindo no caminho. Então, o Sermão do Monte, ele não é para você, não é uma lista de regras para você obter salvação. Ele é a apresentação de quem Jesus é. Jesus vai viver, vai dizer: vocês pensam dessa forma, mas eu vivo assim. Vocês pensam isso, mas eu digo que deve ser vivido assim. Então ele vai contrariar tudo aquilo que a gente pensa sobre vida, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre trabalho. Ele contraria tudo e ele nos ensina a viver a vida que ele viveu. Então, conhecendo o caráter de Jesus, conhecendo quem Jesus é, a gente já tem um modelo. Porque se eu apenas te disser, seja santo, você vai falar, ok, mas o que é ser santo? A quem que eu vou imitar? Agora, se a gente apresenta Cristo e fala, seja como Ele, aí você tem um modelo, você tem um molde, onde você pode olhar para si, olhar para Ele, você falar, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui outro eu preciso mudar. Você tem uma medida de comparação. Então, o Sermão do Monte é uma ferramenta maravilhosa para a gente conhecer um pouco mais sobre Cristo, para a gente usá-lo para nos parecermos com Jesus. Então o Espírito Santo ele vai usar ao longo dessas semanas, não se estranhe se na semana que a gente estudar sobre mansidão, o Espírito Santo te ensinar naquela semana com algum caso que vai acontecer que você precisa ser manso. Ou na semana que nós estudarmos sobre o dinheiro, o Espírito Santo vai te ensinar a lidar com isso de uma forma que você nunca viu. Na semana que a gente estudar sobre ansiedade, talvez vai acontecer alguma notícia que você vai tentar ficar ansioso, o Espírito Santo vai te lembrar, lembra do que a gente aprendeu. Então ele vai usar a palavra dele para poder montar Jesus dentro de você, para que no final desse quadrimestre nós estejamos nos parecendo muito mais com Jesus do que a gente era no começo dele. Essa é a minha esperança. E o Sermão do Monte, irmãos, ele não é para os pastores, para os presbíteros, para os bispos, ele é para todo mundo. Você lembra que o Sermão do Monte é o caráter de Jesus. Então não é só para os super santos, super espirituais. É para todo aquele que foi convertido a Deus. Porque ele manda que todos sejam santos. Ele não é para os que estão de fora. Não é para a multidão que não segue a Deus, só simpatiza com o Evangelho. Ele é para aqueles que foram convertidos, porque como os irmãos vão ver, é difícil demais viver. E só quem com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. E quem não é convertido não tem o Espírito Santo. Mas todos aqueles que ele chamou, eu e você, todos eles mandam que obedeça a palavra dele completamente. E não é uma lista de regras, irmãos. Ok? Não vai pegar isso e viver com uma lista de regras. Não interprete dessa forma. Interprete como um compilado do caráter de Jesus. É algo interior, não é algo exterior. Ok? Nós temos a tendência de sermos pragmáticos. A gente fala, não, então é isso que eu preciso viver? Essa é a lista? Então tá bom, então. Não, não é isso. É, Jesus está querendo mostrar um pouco do interior dele para a gente.
Então, olhe para o Sermão do Monte como se fosse vendo o coração de Jesus destrinchado, e não como faça isso, faça aquilo outro, como se fosse um legalista. Não faça isso. Ele não aceita cumprimentos parciais. O Sermão do Monte, não adianta você falar, não, eu vou cumprir aqui, eu vou ser, sei lá, vou ser manso, mas eu não vou ser pobre de espírito. Não, eu oferto, mas eu desejo a mulher do próximo. Esse tipo de obediência que a gente gosta de fazer, né? Muito comum, a gente escolhe, não, eu sou bom nisso, mas aí o meu irmão ali não é bom. Não, não faça isso. Obedeça completamente, do início ao fim. Você vai ver que o Senhor vai te ajudar a tratar aquilo que você achava que você era mais fraco. Ele nos leva à verdadeira felicidade. Eh, Como nós vamos ver daqui para frente, Jesus começa as bem-aventuranças falando: "Feliz é aquele que fizer isso". Feliz. Então, se a gente obedecer a Deus, se a gente se sacrificar e falar: "Senhor, eu estou disposto a passar o que for, porque eu quero obedecer a tua vontade, molda Jesus em mim". Vai doer, não vai ser legal no começo, mas depois nós vamos perceber que à medida que a gente for se parecendo com Jesus, a nossa vida vai sendo mais leve, nós vamos nos tornando mais alegres, mais felizes, mais realizados, e a gente não vai desejar voltar atrás. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Espero que os irmãos tenham tido, né, um pouco do gostinho do que está por vir, ainda são aulas introdutórias, mas o nosso interesse é que os irmãos comecem a estudar o Sermão do Monte com isso em mente, que não dá para viver sozinho, não dá para cumprir sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo, dá sim. Com a ajuda do Senhor a gente consegue. Então, aula após aula, semana após semana, depende do Espírito Santo. Não ache que apenas o Espírito Santo vai te dar algum dom especial, vai te dar um momento sobrenatural no culto. Ele faz isso também, ele aviva, ele transforma, sim, mas lembre que na palavra o Espírito Santo, ele bate muito forte na missão de nos fazer ser parecidos com Jesus, de nos moldar ao caráter de Cristo. Então, ora isso, pede isso para ele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa aula, por esse tempo curto, Senhor Deus, mas que tentamos trazer aqui um pouco da grandeza do Senhor. Como o Senhor é bom, não existe Deus como o Senhor. E não só nos chama a sermos santos, mas nos dá tudo o que precisamos para sermos santos. Muito obrigado, Senhor. A minha oração é que durante essas semanas, que eu e meus irmãos, nós possamos ser confrontados pela Tua Palavra, para que possamos crescer em santidade, para que possamos agradar mais a Deus como nós nunca agradamos. E que ao longo do Sermão do Monte, nós possamos entender sobre quem Jesus é. E o Teu Espírito Santo possa usar, ó Deus, essas verdades para construir Jesus dentro de nós, para que sejamos como essa criança que foi adotada, que não se parecia com o pai no começo, mas que ao longo dos anos vai sendo cada vez mais parecido com ele, até quase não haver distinção. Nos ajuda, meu Senhor. Nós queremos te obedecer. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar a nossa semana e ajudar a mim e meus irmãos a obedecermos ao Senhor com a ajuda do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa ter mais encontros como esse. E se ficar alguma dúvida, alguma questão que os irmãos queiram discutir, algo que não ficou claro, manda uma mensagem no WhatsApp. Tem meu número aí no grupo e eu posso responder a hora que vocês mandarem, a gente discute, conversa melhor. Qualquer dúvida, pega lá na apostila, dá uma lida nesses capítulos, né, que a gente apresentou, capítulo 2 e 3. Lá está muito mais profundo, tem material extra, coisa muito mais completa. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar muito nesse quadrimestre que está começando. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e um ótimo domingo. Tchau, tchau.